Sob o sol escaldante da tarde, Klein saiu de casa. Como tinha que andar da Rua Cruz de Ferro até a casa de Welsh, ele usava uma camisa de linho em vez de seu traje formal de cartola e botas de couro. Também vestia um casaco marrom combinando, um chapéu redondo de feltro e um par de velhos sapatos de couro. Dessa forma, não precisava se preocupar que o fedor de seu suor contaminasse o terno caro. Enquanto descia a Rua da Fodil, caminhou em direção à Rua Cruz de Ferro. Quando ele passou pela praça na esquina, deu uma olhada por instinto. As tendas já tinham desaparecido. A trupe de circo de antes havia saído após terminar sua apresentação. Klein originalmente pensou que a treinadora de animais que o ajudou a prever a sorte era uma especialista oculta. Ele acreditava que ela havia aparecido de propósito para guiá-lo depois de descobrir algo único sobre ele e que ela o encontraria e forneceria dicas no futuro. No entanto, nada disso aconteceu. Ela partiu para a próxima parada da turnê com a trupe de circo. Como poderia haver tantos clichês? Klein balançou a cabeça enquanto esboçava um sorriso. Ele virou na direção da Rua Cruz de Ferro. A Rua Cruz de Ferro não se caracterizava por ser apenas uma rua. Como o próprio nome sugere, era formada por duas estradas que se cruzavam. Com a interseção em seu núcleo, ela foi dividida em Rua Esquerda, Rua Direita, Rua Superior e Rua Inferior. Klein, Benson e Melissa moravam anteriormente na Rua Inferior. No entanto, os residentes que moravam em seu antigo apartamento e arredores não pensavam na área como Rua Inferior. Em vez disso, eles criaram o termo Rua Intermediária. Ao fazer isso, marcaram uma clara diferença entre os que ficavam lá e os pobres que viviam 200 metros abaixo. Lá um quarto era ocupado por 5 ou 6 pessoas, às vezes até 10. Klein caminhou pela periferia da rua esquerda enquanto deixava sua mente vagar. Ele lembrou do caderno da família Antigonus e de como ele sumiu. Em seguida, pensou em sua importância para os falcões noturnos e nas mortes que resultaram disso. Seu coração lentamente ficou pesado enquanto seu rosto empalideceu. Naquele momento, uma voz familiar soou: "Rapaz." O Klein virou a cabeça com curiosidade e se viu na entrada da padaria Asmirin. Asra, Wendy com cabelos grisalhos estava cumprimentando com um aceno e um sorriso caloroso. "Você parece meio infeliz?" Wendy perguntou cordialmente. Klein esfregou o rosto e disse: "Um pouco. Independente das suas preocupações, o amanhã sempre chegará", disse Asra, Wendy com um sorriso. "Aqui experimente meu chá gelado doce recém-criado. Não tenho certeza se combina com o paladar dos locais." "Locais? Você não é uma Asra Asmirin?" Klein balançou a cabeça divertido. "Experimentar algo significa que é grátis, certo?" Wendy Asmirin ergueu um pouco o queixo e disse: "Você acertou, na verdade sou sulista. Vim para Tingen com meu marido, mas isso foi há mais de 40 anos. E, naquela época, Benson ainda não havia nascido. Mesmo seus pais não se conheciam. Sempre fui um pouco desacostumada com as preferências alimentares dos nortistas e sempre sinto falta da comida da minha cidade natal. Tenho saudades das linguiças de porco, do pão de batata, das panquecas assadas, dos legumes fritos na banha e das carnes assadas com molhos especiais. Ah, e também sinto falta do chá gelado doce." Klein abriu um sorriso ao ouvir isso. Smirin, esse é com certeza um assunto que me deixa com fome, mas me sinto bem melhor. Muito obrigado." "As iguarias sempre podem curar a tristeza." Wendy entregou a ele um copo com um líquido marrom avermelhado. "Este é um chá gelado doce que fiz de acordo com minhas memórias. Experimente e me diga se é bom." Depois de agradecê-la, Klein tomou um gole e achou que parecia um chá vermelho gelado da terra. No entanto, não foi tão estimulante. O sabor do chá era mais forte e mais refrescante. Expulsou o calor trazido pelo sol escaldante no mesmo instante. "É excelente," ele se maravilhou. "Isso me deixa tranquila." Wendy sorriu com os olhos semicerrados enquanto o observava terminar a xícara de chá de maneira afável. Depois de conversar com Asmirin sobre sua mudança, Klein voltou para a rua com a qual estava mais familiarizado. Via muito menos vendedores ambulantes à tarde. Eles se reuniriam de novo após as 5:30. Os que ficaram para trás pareciam sonolentos e apáticos. No momento em que ele entrou na área, o coração de Klein de repente se sentiu dominado pela escuridão. Seu coração parecia pesado, abatido e sombrio por uma razão inexplicável. O que está acontecendo? Ele sentiu nitidamente algo errado sobre si mesmo. Então parou de imediato e observou seus arredores, mas não viu nada de estranho. Depois de pensar um pouco, Klein levantou a mão e bateu na glabela como se estivesse pensando. Sua visão se transformou no mesmo momento. As auras dos vendedores ambulantes e pedestres apareceram. Antes que Klein pudesse observar as cores de sua saúde, sua atenção foi atraída pelas cores que representavam melancolia. Ele foi incapaz de determinar os pensamentos exatos do observado, mas a impressão desanimada, apática e sombria estava profundamente gravada em seu coração. Ao inspecionar a área, percebeu que nem mesmo o sol poderia dispersar aquelas cores escuras. Era uma sensação de melancolia que o manchava por anos de repressão. Ao ver isso, Klein entendeu o motivo de imediato. Assim como o velho Neil disse, ativar sua visão espiritual o puxava para ambientes desconhecidos e o fazia sentir desconforto com facilidade. Também era fácil para ele ser afetado pelas emoções dos outros. Um princípio semelhante poderia ser usado em uma habilidade como a percepção. Esta era uma habilidade que ele obteve sem prática adicional, depois de se tornar um vidente. Era um sentimento passivo que não podia ser recusado. Isso permitiu que ele sentisse diretamente a existência de qualquer coisa anormal. Deveria haver um nível de interação ao perceber as coisas. Portanto, aos olhos de um Beyonder com poderes semelhantes aos de um médium espiritual, a intensidade das emoções de todos era bem clara. Eram como incêndios à noite. Portanto, as pessoas com alta percepção eram naturalmente afetadas pela atmosfera intensa de qualquer coisa anormal.
Ele só poderia praticar muito para compreender, controlar e se adaptar a tais resultados. Essa cor reprimida provavelmente é formada em um longo período de tempo, certo? Klein suspirou enquanto balançava a cabeça, sentindo-se um tanto afetado. Ele bateu em sua glabela 2 vezes de novo e se esforçou para convergir sua espiritualidade. Tap, tap, tap. Klein caminhou em direção ao apartamento enquanto sentia qualquer existência normal ou pequenas conexões e procurava o caderno da família Antigonus que ele havia escondido. As ruas eram as mesmas de sempre. Havia água suja e lixo nas ruas. Só clareou quando ele chegou à entrada do apartamento. Klein empurrou a porta entreaberta e circulou o primeiro andar na escuridão que a luz do sol não alcançava. As escadas de madeira rangiam com frequência enquanto ele subia. O segundo andar estava escuro como sempre. Klein liberou sua percepção e olhou para a escuridão. No entanto, ele não apenas falhou em descobrir quaisquer pistas sobre seu caderno, como também falhou em ver quaisquer corpos espirituais invisíveis. Se fosse tão fácil encontrá-los, a maioria das pessoas comuns já teria percebido a existência do sobrenatural, e Klein suspirou em reflexão. Ele já havia entendido que a maioria dos espíritos não existia na forma de corpos espirituais, mas na forma de espiritualidade. Apenas um médium espiritual poderia se comunicar efetivamente com eles. Depois de dar uma volta no terceiro andar, Klein deixou o apartamento e refez os passos de sua memória em direção à casa de Welsh. Ele caminhou por uma hora inteira, mas não descobriu nada ao longo do caminho. Do lado de fora do bangalô com jardim, Klein olhou para o prédio através dos portões de ferro trancados e murmurou para si mesmo: não há necessidade de eu revistar a casa de Welsh, certo? O capitão e a Madame Daly devem ter feito uma busca profunda no lugar, além disso não tenho a chave. Eles não podem esperar que eu suba pelas paredes, certo? Vou tentar outro caminho amanhã, eu andei tanto hoje, mas não há um contador de passos. Enquanto satirizava, Klein voltou ao distrito próximo. Ele planejava pegar uma carruagem pública para a companhia de segurança Espinho Negro para recuperar sua alocação diária de 30 balas. Ele precisava fazer uso de seu tempo e praticar. Falta de meios ofensivos rápidos e eficazes de um vidente só poderia ser compensada com seu revólver e sua bengala. O bairro ao redor da casa de Welsh era relativamente limpo. Lojas com vitrines limpas e brilhantes se alinhavam nos dois lados da rua. Na curva da rua, Klein estava prestes a procurar a parada de carruagens quando seu olhar passou por algumas placas no segundo andar. Loja de departamentos a Rhodes. Bagunça de veteranos militares. Clube de adivinhação. O clube de adivinhação. Klein repetiu o nome em silêncio e lembrou que ele tinha que atuar como um vidente. Sim, eu deveria dar uma olhada e buscar novas ideias. Em meio a seus pensamentos confusos, Klein atravessou a rua e foi para o segundo andar. Ele entrou na entrada principal para ver uma bela atendente. A mulher com cabelo castanho amarelado enrolado avaliou Klein antes de dizer com um sorriso: Senhor, deseja que sua sorte seja lida ou deseja ingressar em nosso clube? Quais são as condições de ingresso? Perguntou Klein casualmente. A mulher explicou com grande familiaridade. Preencha seus dados e pague uma taxa anual de adesão. O primeiro ano é de 5 libras e os anos subsequentes serão de 1 libra por ano. Não se preocupe, não somos como clubes políticos ou empresariais que permitem a entrada por meio de recomendações de membros formais. Os membros podem usar livremente a sala de reuniões do clube e as várias salas e ferramentas de adivinhação. Podem desfrutar do café e chá que oferecemos e ler os jornais e revistas que assinamos de graça. Eles podem comprar almoço, jantar e bebidas alcoólicas a preço de custo, bem como materiais didáticos e de adivinhação. Além disso, convidamos pelo menos um adivinho famoso para dar palestras todos os meses para responder a quaisquer perguntas. Mais importante, você pode encontrar um monte de amigos com os mesmos hobbies e trocar ideias com eles. Parece muito bom, mas se eu não tenho dinheiro, Klein deu um sorriso autodepreciativo antes de perguntar. Então, e se eu quiser que minha sorte seja lida?